Bem-vindos, bem-vindas! Então, sem delongas aqui, já quero anunciar minha super convidada, porque hoje realmente é uma convidada muito especial. Primeiro dizer assim que é uma emoção, toda uma vibração, sabe aquela vibração dentro do coração, assim, incrível, de poder estar conversando com ela aqui, que eu admiro muito, né? E poder conversar com ela, entender um pouquinho mais sobre esse estudo tão importante que é a filosofia, né? Então, eu vou estar trazendo aqui professora de filosofia da organização Nova Cropped Brasil, né? Ela que está há 32 anos ministrando cursos, aulas, né? Palestras sobre temas diversos ligados à filosofia de maneira clássica. Ela possui mais de 800 palestras publicadas na internet, no canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil. Sugiro muito vocês assistirem porque é um conteúdo riquíssimo, maravilhoso. Também ela tem mais de 800 mil inscritos, né? E 77 milhões de visualizações na plataforma Play da Acrópole. Então, realmente, muito conteúdo maravilhoso. É autora de 6 livros, né? Entre eles, canções... para despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, enfim, entre outros livros. Também escreveu letras de músicas, como Prudência, cantada por Zizi Posse. Também ela escreveu peças de teatro. Enfim, realmente é uma dedicação por estudo, por praticar, né? Por toda essa entrega que ela tem, muito incrível. Palestrante profissional, tanto no Brasil como no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração de tempo e técnicas de estudo já foram realizados por mais de 20 mil alunos, gente. Olha quanta sabedoria, quanta entrega, quanto conhecimento, né? Essa mulher incrível vai estar aqui compartilhando conosco nesse dia maravilhoso. Então, quero estar chamando aqui já, deixa eu ver se ela está aqui na live conosco. Tá aqui, deixa eu ver a solicitação. Ela, nossa super professora Lucelena Galvão, né? Que tá entrando aqui. Oi! Olá, Tati, tudo bem? Tudo bem, e você? Como estava Tudo falando antes de ótimo. você entrar aqui, uma gratidão imensa, né, por você estar aqui com a gente nessa tarde maravilhosa, falando desse assunto que é tão importante, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto que a gente vai trabalhar sobre a filosofia dentro do empreendedorismo e como né, qual a importância dessa filosofia dentro do empreendedorismo e todos os mecanismos, queria que você falasse um pouquinho para nós, Luciane, da filosofia, porque eu vejo que não é tão difundido isso dentro do mundo corporativo, ou pelo menos está sendo mais difundido agora, mas é uma coisa, é muito importante a gente compreender, né, tudo isso aí. Então, queria deixar aberto aí para você falar um pouquinho sobre a filosofia, sobre a Lucelena, nesse sentido dessa jornada incrível aí de estudo, de dedicação, né? E de todo esse trabalho que vocês vêm realizando ali na Nova Acrópole, que com certeza apoia muitos e muitas pessoas, empreendedores de todo o Brasil, né? Uhum. Hoje é um momento que eu percebo que algumas empresas têm despertado para isso. De fato, no passado não havia esse interesse. São 3 décadas fazendo isso e nunca havia percebido esse despertar de consciência para a possibilidade de ter na filosofia uma preciosa companheira, né? Uma preciosa auxiliar. A filosofia, ela sempre foi, ela nasceu como um auxiliar de todas as ciências. Ela é mãe de todo conhecimento. E eu poderia dizer que filosofia é como se fosse um manual de instruções da vida, que ela te ensina a dominar a si próprio, a conhecer a si próprio, a reconstruir a si próprio, ela te ensina a conviver, ela te ensina a ter um trabalho produtivo dentro da sociedade, a compartilhá-lo. Ou seja, se nós pegarmos os manuais de filosofia do período clássico greco-romano, não vai ter um livro que não seja um manual da arte do bem viver, humanamente falando. Então, nós precisamos de muito tempo, de muitas eras, de muitos erros, de muitos equívocos para reencontrar a filosofia, descobrir, opa, isso que eu necessito agora já era dito pela filosofia há 2000 anos. E realmente é assim. Hoje eu vejo que a forma como fazemos filosofia em Nova Acrópole, que é uma filosofia voltada para a vida, voltada para ajudar o ser humano a resolver os seus problemas práticos, voltada a viabilizar, é como se fosse... Tô te escutando. Pode falar, tô Sim. escutando.
Então, que isso é algo que as pessoas começam a entender, esse papel de mediação entre o homem e a vida que a filosofia faz. E, felizmente, o empresariado começou a perceber isso. Se você me deixasse fazer uma lista das coisas que estão na moda hoje no mundo empresarial, como, por exemplo, ESG, meio ambiente, sustentabilidade, governabilidade, você vai ver aí o quê? O respeito à vida, o respeito à capacidade de formar líderes, respeito à comunidade humana, que é o ESG. Você vai ver a questão do compliance, que é ética, nada mais é do que ética. Você vai ver a questão do economia prateada, que é o respeito à terceira idade, nada mais é do que o respeito à sabedoria, né, que é aquilo que está compilado aí nessa economia prateada. Qualquer desses temas que estão em inteligência coletiva, nada mais é do que o homem como um fim em si, e não como meio, respeito à condição humana. Esses temas da moda no mundo empresarial são temas da minha área. Chegou um determinado momento, depois que 2 ou 3 empresas me procuraram, hoje já são muitas, e me fizeram demandas, eu falei, gente, tudo que esse pessoal está me pedindo não exige que eu saia da filosofia, são temas meus, são temas da filosofia. Então, o que eu percebo é que empresas de ponta, quem está atendendo ao chamado do futuro, está recuperando o conhecimento do passado, está unindo as 2 pontas da vida, né? Que é o que se dizia no Egito, no princípio da polaridade, os extremos se tocam. Então, o passado de 2000 anos e o futuro e aí do século XXI estão exigindo uma mesma tecnologia de vida, a qual responde a filosofia. E as pessoas ficam tão surpresas, se você fizer ideia, chega numa empresa de tecnologia, ou seja, realmente um mundo de século XXI. Quando eu digo para elas as ideias de Platão, elas parecem que estão vendo algo que ainda não tinha sido inventado, ou seja, uma tecnologia ainda mais moderna do que eles mesmos. E eu estou falando de 4º século antes de Cristo. Então, esse é um processo que eu reputo como inédito e maravilhoso. Eu tenho adorado conversar com o pessoal das empresas. Inclusive porque, deixa eu te contar, não espalha, estão entre os ouvintes mais atentos que eu tenho nesses dias e mais interessados. Você estava compartilhando comigo, né, Lucilene, na conversa que nós tivemos nos bastidores dos jovens também, né? O quanto os jovens que estão ali, líderes, né, de organizações, enfim, que você tá palestrando. E eu vejo muito isso. Primeiro que nós saímos de uma era industrial, que era o ser humano, ele automatizou a si mesmo, esse processo, né? Aquilo que você fala, tipo, a gente deixou de pensar e a gente virou uma atividade mental. Esse é o grande desafio. E como você falou ali, o Caibá, ele tem muita fundamento. Eu escutei várias palestras suas no YouTube, né? Que é um livro, assim, ele é pequeno, mas ele é tão grande de proporção, assim, para a gente leva, meu Deus, vidas e vidas, tipo, para poder praticar, né, aquilo. E uma das coisas que fala sobre a caverna de Platão, né? E o quanto isso também impacta, porque quando a gente trabalha em nós mesmos, é um dinamismo. Quando a gente trabalha no mundo corporativo, qualquer grupo de pessoas, né? A gente precisa compreender a si e aí saber também como interagir nesse processo, né? Então, que gostaria que tu falasse um pouquinho antes da gente entrar ali acho que é importante, tu já começou a entrar, mas trazendo esses fundamentos, né, da filosofia, tipo, o quanto isso é essencial. É essencial para essa nova era do empreendedorismo, para essa era dinâmica, que nem você acabou de falar, tipo, é integrativa, a gente está com multigerações, está trabalhando de forma híbrida, mas também é importante a gente entender, né, todo esse cenário aí para como, então, readequar, como o ser humano vai precisar se posicionar. Até estava vendo uma frase de Platão, acho que dizia assim, tipo, que não se prepare para a mudança quando tem a crise, se prepare antes para a mudança. Então, a filosofia, ela traz isso, ela ensina você a pensar, né, nesse sentido, de como você sair daquela reação e entrar na ação, agir. É interessante, inclusive, houve um filósofo do período estoico, Marco Aurélio, imperador romano, que ele dizia o seguinte: eu não temo a morte, sabe por quê? Todos os dias morre alguma coisa em mim, e na outra manhã nasce uma coisa nova. Eu estou em constante processo de mudança, onde algumas coisas morrem e algumas coisas renascem. Portanto, a morte é minha companheira íntima. Ela anda de braço dado comigo todos os dias. Por que eu a temeria?
É um pouco disso que você falou. Uma pessoa que sabe promover em si o aperfeiçoamento constante, ela vive em meio à mudança. Por que ela temeria a mudança? Aliás, eu acredito, inclusive, muito cá entre nós, que as crises são exatamente uma sacolejada nos homens que não aceitaram mudar. Porque se o homem tivesse um processo contínuo de autoaperfeiçoamento, para que crise? Ele está sempre procurando um passo a mais de como responder às necessidades da vida através do conhecimento, da reflexão, da sabedoria. Uma das coisas que você falava, bom, o âmbito pessoal e o âmbito empresarial, eu tenho falado para todos os empresários que me convidam a mesma cantilena, não tem dois âmbitos, tem um só, o ser humano é um só. E em todos os campos da tua vida, o que você precisa é de valores. Ou seja, um outro termo da moda, soft skills, não é isso? O que você precisa é de mais empatia, de mais fraternidade, de mais honestidade, mas precisa para ser um bom pai de família. Precisa para se sair bem no engarrafamento e não sair estressando todo mundo. Precisa para poder ter amizades, no seu círculo de amizades, para saber conviver bem com as diferenças, ser integrativo, e precisa também dentro do trabalho. Não existe valor nem virtude de cerquinha. É aquela que eu exerço da cerquinha do trabalho para dentro, da cerquinha para fora, eu sou qualquer coisa. Entende? Como diz a frase bíblica, não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve uma única lógica em todos os mundos, ou não servirá em mundo algum. E isso é um elemento interessante que, às vezes, eu vejo. Eu, inclusive, convidei para fazer uma live na minha página um dos empresários que me contratou. De tanto que eu achei ele filósofo. Eu falei, não, você vem conversar comigo, porque tem uns outros aí que estão precisando ouvir o que você tem a dizer. Porque, sério, foi uma das pessoas que eu encontrei mais eco para as verdades filosóficas mais atemporais. Foi um empresário. Chamei ele para conversar comigo no Instagram, para fazer uma live com ele, porque eu falei, gente, como eu gostaria de ter pessoas em todos os âmbitos tão interessadas assim no que a filosofia tem a dizer. Porque buscava exatamente isso. Necessita de uma pessoa que... Imagine você hoje, pega um anúncio de uma empresa querendo contratar um funcionário. Preciso de alguém que tenha uma experiência de 3, 4 anos na plataforma, não sei das quantas, na plataforma não sei das quantas. Aí pega essa pessoa que tem todo esse currículo de experiência e não tem nenhuma preocupação em saber se essa pessoa tem as tais soft skills. Se é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que, onde ela pisa, ela dá o melhor de si. Não se pergunta sobre isso. E aí o que acontece? A pessoa que tem tantos anos de experiência na plataforma X, assim que ele vira as costas, trai os segredos empresariais, vende para a concorrência e vai-se embora sem nenhum pudor. Se ele pegasse uma pessoa que tivesse valores, essa pessoa, exatamente por ter valores, aprenderia a lidar com essa plataforma em 6 meses. Agora, manda alguém fazer um cursinho de 6 meses de honestidade e integridade que eu quero ver. Não existe, nem isso é possível. Entende? Então, os próprios empresários, alguns deles, esse rapaz que é o Dan da Razak, eu ouvi isso dele e falei, Dan, você leu Platão? Ele, não, essa é a minha vida. Eu falei, mas é incrível, é incrível. Porque estão chegando a conclusões muito parecidas, é muito melhor pegar o cara honesto e o que ele precisar aprender eu ensino aqui, porque honestidade é complicado de ensinar. E imagina um mundo onde as pessoas estão começando a perceber que se não aprendem isso, vão ficar para trás. Isso é uma maravilha para mim. Eu me sinto realmente em casa. A primeira vez que um empresário me convidou para fazer uma palestra, eu pensei com os meus botões. Não vou ter nada a dizer para esse pessoal. Eu não sou uma palestrante empresarial. E quando eu ouvi a demanda deles, eu disse, era eu mesma que tinha que vir aqui. Era a pessoa certa, não podia ser outra. E isso me deixou bastante agradavelmente surpresa. Eu digo assim, Lucilena, que quando nós começamos a protagonizar aqui o AGE, uma das coisas que eu fiquei pensando, olhando, né? Porque eu me encanto assim com o discernimento, a clareza que você tem de colocar as coisas, né? Eu digo que é essa prática diária. E esses princípios, esses valores, eu acho que é o fundamento de qualquer organização. Aliás, princípio é uma coisa que a pessoa já vem, você não molda princípios, mas valores, né? Eu não sei se você percebe isso, mas nas empresas, os valores, a gente pode compartilhar valores e juntos a gente criar.
né? Eu gosto de dizer assim, porque muitas vezes as pessoas até têm aquelas valores de quadrinho nas empresas e assim na vida, às vezes tem lá no Facebook para enfeitar, mas no dia a dia perde-se essa congruência, né? E eu acredito que é essa congruência que realmente a gente vai transformar, que é aquilo que você falou, hoje a gente cria o caos muitas vezes, porque a gente não entende as leis universais, não busca compreender e praticar isso para realmente gerar a experiência, a sabedoria, né, nesse processo. Ou muitas vezes fica só no conhecimento e não aprofunda nesse processo. Existem duas coisas, Tati, que complementam muito bem o que você disse, que são as duas definições que nos faltam para termos valores. Em primeiro lugar, nós não temos um propósito, um sentido de vida que justifique toda a nossa vida. Se eu perguntar para você, Tati, eu estou andando aqui nesse estúdio, estou andando na direção certa ou errada? Você vai imediatamente me perguntar onde você quer chegar. Eu vou dizer, eu quero chegar na porta. Agora eu estou indo para lá, está certo. Estou indo na direção contrária, está errado. Né? Certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, íntegro, corrupto. Todos os valores só existem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Quem não quer chegar a lugar nenhum, não existe valor possível. Portanto, a primeira coisa seria o homem delimitar um propósito de vida humanista que justifique toda a sua vida, para saber que valores são as ferramentas que o aproximam dele e vícios aquilo que afasta. Tá? E, em segundo lugar, uma outra definição que eu acho fundamental, que é a questão de que valor não é coerção, é convicção. Você não tem um valor porque tem uma plaquinha dizendo que se você não tiver, você será multado. Você tem um valor pelo que você é. Eu sempre conto uma historinha rápida, se você me permitir contar. Tenho uma amiga de muitos anos que morou um tempo X, vários anos, num país de primeiro mundo que é considerado altamente culto e civilizado. E essa pessoa, uma ocasião, conversando comigo no seu retorno ao Brasil, ela me disse o seguinte: quando você entra num coletivo, existe uma plaquinha dizendo levante-se para idosos e gestantes. E ela disse que é uma coisa automática. As pessoas pisam no degrau do coletivo, 2, 3 pessoas levantam para poder dar lugar, sendo um idoso ou uma gestante. Uma ocasião, ela estava dentro desse coletivo e entrou um jovem, carregando um peso, parecia bastante pesado, e ele estava lívido, quase desacordando, transpirando, pálido, visivelmente passando mal. Ela me disse que as pessoas olhavam assim de canto de olho e catalogavam. É idoso? Não. É gestante? Não. Todos o ignoraram. Ela falou, sabe quem levantou para aquele rapaz? A Tupiniquim que vos fala. Porque não segui plaquinha, segui minha consciência, olhei para os olhos dele e vi que ele precisava. Que ele podia desmaiar a qualquer momento. Você imagina o que é um mundo sem plaquinhas? Quando todas as plaquinhas caírem, o que somos nós? A gente não pode achar que pode trocar o nosso rosto por plaquinha. Nós somos aquilo que fazemos quando a última porta se fecha atrás de nós. Verdadeira ética é convicção e não coerção. Isso não é adestramento, né? De cachorro que o cidadão bate ou dá um petisco. Ou seja, se nós vivemos assim, somos éticos por causa disso, por prêmio ou castigo, isso é uma virtude de plaquinha, não tem nada de genuíno. Primeiro tremor de terra que ocorrer, primeira alteração social, caem as máscaras e vem à tona a barbárie, que sempre houve, e que nós só abafamos, não transmutamos. Você já deve ter ouvido falar. Eu já vi acontecer, por incrível que pareça, já soube de ter acontecido em outros países, e vi acontecer uma vez na Nossa Senhora de Copacabana. Estouraram um caixa eletrônico e caiu a rede de luz local. E várias pessoas que estavam caminhando, pessoas bem vestidas, tirando o seu sapato alto, quebrando as vitrines e roubando. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém vendo. Isso é uma ética para inglês ver. É um valor para inglês ver. Não é aquilo que você faz pelo que você é. É aquilo que você faz porque ou vai ser premiado ou vai ser castigado. Lembra da música do Roberto Carlos? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto, eu não faço porque existe uma punição e faço porque existe um prêmio, mas não pelo que eu sou. O que eu sou é um bárbaro escondido por trás de uma máscara, de uma convenção social. Então, são 2 elementos que eu acho importante agregar essa noção importante de valor que você deu. Nossa, e eu vejo assim, né, no dia a dia as empresas se perdem muito nesse processo, né? Não só as empresas, porque é o reflexo, onde nós estamos, a gente está muito nisso, né? Então, muito esse parecer para o outro, né? Tinha uma frase do meu avô que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, faça a coisa certa e tu não precisa dar satisfação para ninguém.
né? E era tão simples, e depois, conforme fui caminhando, eu fui percebendo. É um conselho que é exatamente isso. A gente tem que buscar essa. A gente tem um discernimento dentro de uma ética, a gente tem esse discernimento. Só que muitas vezes a gente está buscando referências de fora, uma plaquinha que diga pra gente, ou uma lei, ou uma não sei o quê, e acaba. Vamos dizer, muitas vezes deixando esse protagonismo, né, Lucilena, que é essa transformação. Então, trazendo um pouquinho mais aprofundado desse tema, como as empresas podem estar né, dentro dessa visão aí, porque é uma questão que é de cada indivíduo, só que dentro de uma marca, ou seja, do mundo corporativo, existe um time, existe essa força de time, né? Então, como respeitar a individualização de cada um, mas também trazer para essa força coletiva, né? Uhum. Eu vivi uma situação concreta, Tati, antes de começar a pandemia, de estar presencialmente numa empresa para fazer um curso sobre ética, um curso que eu gosto bastante de dar. Eles estavam começando um programa de compliance, logo depois do meu curso. No intervalo do curso, veio um funcionário, porque os meus cursos sempre falam como a ética transforma a tua vida como um todo, como te torna um ser humano globalmente mais feliz, e não apenas um funcionário melhor. Um funcionário me puxou para um canto na hora do coffee break, do intervalo, e me perguntou o seguinte, olhou bem nos meus olhos e me perguntou o seguinte, professor, eu estou adorando o seu curso, mas a senhora me garante que essas pessoas dessa empresa querem que eu seja ético para eu ser um ser humano melhor, mais completo e mais feliz? Ou eles estão só com medo da lei anticorrupção? E isso para mim foi um impacto que ainda ecoa esse silêncio até hoje, porque eu não podia dizer para ele que eu tinha essa certeza. Eu não tinha ferramentas para isso. Por isso hoje, toda vez, é até repetitivo, porque eu falo isso 1000 vezes, toda vez que algum empresário me pergunta, eu conto essa história e digo, dê essa certeza a eles. De que aquilo que você está propondo, você foi na frente. Você é o homem ético que está interessado em seres humanos mais completos, mais bem informados, e o objetivo para você não é simplesmente coisas e processos e produtos e serviços bem prestados, mas seres humanos maiores do outro lado da linha. Que todo mundo chegue mais humano no final da linha. Viva isso, seja isso, porque aí você vai ser tão convincente, vai ser um referencial que todos andam procurando. Todo mundo anda desesperado por referenciais. Seja você esse referencial. E você não vai precisar nem de grandes processos de treinamento em compliance. Você vai ter um magnetismo tal, vai inspirar uma confiança tal no grupo, que você vai ser transformador. Já houve momentos na história em que um homem, um grande líder, conseguiu modificar e dar uma tônica totalmente diferente a um povo. Sabe por quê? Não havia frestas entre o que ele era e o que ele propunha. Ele era um só. Não existe, os caminhos fáceis mentem, Tati. Não existe fórmula mais eficiente do que essa. Seja aquilo que você está propondo para eles serem. E seja intensamente, até debaixo d'água. É a Aí, meus congruência, parabéns. né? Essa Coerência, congruência. né? Coerência, Coerência. eles sentem as frestas da incoerência. Nós somos mais intuitivos do que imaginamos. Você sente que a pessoa está te mostrando uma máscara. Você vê a fresta entre a máscara e o rosto dela. E às vezes, quando você quer manipular, você faz de conta que está vendo a máscara. Mas, no fundo, você vê o rosto. É Somos muito isso. mais intuitivos do que pensamos. Portanto, ou você preenche isso e faz com que isso não seja uma máscara, seja o teu rosto, ou não vai haver escritório de compliance importado do primeiro mundo que vai resolver teu problema. O problema é teu, humano, com os teus servidores que são humanos. Ou você coloca as coisas nos trilhos na sua vida, ou você não tem autoridade moral para propor alguma coisa desse tipo para alguém. Não vai convencer. Aí vai ser mais um processo de coerção ou convicção. Vai continuar fazendo ameaças ou dando prêmiozinhos. Ou seja, adestrando seus cãezinhos, mas não transformando seus seres humanos. Só que o homem não é um cão. Na primeira oportunidade, esse adestramento todo vai por terra. Ele faz de conta que entendeu, mas no fundo existe uma revolta de fundo, até uma certa sensação de humilhação, de ser tratado de uma maneira tão primária. No fundo, algo em nós fica indignado como é tratado quando um cão em adestramento. Algo dentro de nós se revolta com isso. Não há um conformismo, uma aceitação profunda.
Eu não sou um cão. Não se convence um ser humano nesses termos. Seja, para que eu acredite que isso é possível. Seja, para que eu acredite que você realmente quer isso de mim. E acho que é aquela questão de entrar na vulnerabilidade, porque ninguém é perfeito, não interessa o nível, se é o nível no sentido de responsabilidade, porque estamos todos no mesmo barco no processo, né? Na jornada de evolução. E às vezes se criou esse rótulo do super-herói, de que tem que fazer, e esse líder a gente já viu que não funciona, né? Não Esse líder. existe, na verdade. Não existe. Não é É, nem que não não funciona. existe, é uma ilusão, é isso que eu ia falar até, né? Então, é como né, trabalhar, acho que é isso que você trouxe aí, tipo, começa sempre por cada um, eu preciso fazer por mim, inspirar através da minha volta, e não interessa onde que eu tô, se eu sou o intraempreendedor, se eu sou o gestor, o processo de mudança, ela vai partir desde onde eu estou, né, e muito mais para aquilo que você disse, aonde que eu quero chegar, poxa, se eu tô ali e a empresa só tô buscando um mecanismo de crescimento financeiro, eu não vou conseguir ter uma vida com qualidade, porque eu vou colocar em primeiro lugar os valores do lucro, embora que lucro é uma coisa natural, mas não que seja o fim. Acho que a gente precisa valorizar o ser humano no sentido de cada passo que a gente vai dando, né? Eu gosto de dizer assim no meu dia a dia que cada um é único. E esse cada um é único, por mais que a gente tenha algumas, às vezes, processos para organizar, em tudo na nossa vida, sim, né? Metodologias ou coisa assim, mas a gente não pode esquecer do aspecto único, da onde que a pessoa está, onde que essa jornada, e saber também que somos, assim, passageiros, às vezes não é definitivamente nesse mundo corporativo, mas nós estamos tudo no mesmo planeta, né, Lucena? Nós estamos tudo no mesmo planeta. Então, às vezes está aqui, mas está ali, então o que realmente eu quero impactar? Quando a gente começa a abranger e olhar um pouquinho mais amplo, a gente percebe que é inevitável a gente querer colaborar e até mesmo aceitar nossas fragilidades para que a gente consiga entender que o outro colabora comigo e eu colaboro com o outro, né? Porque a relação saudável é o dar e receber. Não existe só dar nem só receber, né? Com certeza. Tem vários pontos no que você falou. Em primeiro lugar, nós sabemos que não é exigido de ninguém perfeição, mas sim ânimo de aperfeiçoamento. Duas coisas que eu peço das pessoas quando sentam na minha frente para começar a estudar filosofia. Primeiríssimo lugar, meu caro, você não é dono de nenhuma verdade. Segundo lugar, perpétuo ânimo de aprendiz, ânimo de aperfeiçoamento. Uma frase que diz, de Gibran, que amanhã não me encontrará no mesmo lugar que o poente me deixou. Ou seja, eu estou sempre procurando dar um pequeno passinho, aprender uma pequena coisinha cada dia. Vou cair 1000 vezes, mas vou levantar 1001. E um dia chegarei um pouquinho mais perto da sabedoria. Um pouco mais perto de um propósito de vida realmente humanista. Porque não desisto. Então, o que inspira a confiança das pessoas em nós não é nenhuma perfeição, porque isso é uma máscara. Não existe ninguém perfeito, isso é um mundo dual. Todos nós somos mistura de um e do outro, como dizia Platão, de luz e de sombra. Mas o ânimo perpétuo de aperfeiçoamento. Vou cair 1000 vezes, vou levantar 1001. Mas eu não desisto de um objetivo de vida humanista. Isso é um inspirador. Todo tipo de promessa de perfeição é uma manipulação, não existe. Em segundo lugar, outra coisa importante que você falou, que é considerar sempre as 3 autoridades. Autoridade de um líder intelectual, ele conhece o trabalho, lógico, né? Autoridade moral, que já é um pouquinho mais rara, ele trabalha junto, ele não só ordena, ele executa junto, ele vai na frente. E a autoridade humana, que essa é raríssima nos dias atuais. A autoridade humana é aquela que exige que do outro lado, num processo bem feito, não esteja só um trabalho ou um serviço, um produto ou um serviço bem feito, mas que toda a equipe tenha crescido no processo. Porque, ao final das contas, o grande produto nosso é a construção de seres humanos. O resto, a natureza não precisa de nós para fazer. O que a natureza precisa de nós? Objetos voadores, ela está cheia de corpos celestes voando para todo canto. Objetos rápidos, ela fez a velocidade da luz. Ela só precisa de nós para construirmos a nós mesmos e, através do nosso exemplo, ajudarmos a construir os demais. É o único fruto próprio do ser humano. A autoridade humana é tudo está bem feito e todo mundo cresceu no processo. Então, legal, um processo bem feito.
Quantas vezes, às vezes a gente tem situações um pouco mais complexas, como por exemplo agora virá a Semana da Filosofia, que para a gente é um evento importante. Então envolve um monte de pessoas dentro de um estúdio, um cinegrafista, uma pessoa que está trabalhando com a iluminação, uma pessoa que está fazendo a decoração do ambiente, blá, 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 blá. Importantíssimo que a palestra saia boa, que realmente fique claro que aquela é uma data importante para nós, mas o mais importante é que todo mundo que participou do processo, no final, esteja brindando juntos e super felizes e orgulhosos daquilo que fizeram e sentindo o valor daquilo que fez. Não pode ter ninguém se sentindo humilhado, desvalorizado, deixado para trás. Um dia que isso não termine assim é sinal de que foi um péssimo evento. Então, para a gente é uma preocupação fundamental, porque não porque sejamos perfeitos, mas porque a gente está seguindo esses conselhos que são muito antigos, atemporais, tentando fazer as coisas da melhor maneira possível. Não sei se você já reparou, a criança ou adolescente que estão jogando um game, a primeira coisa que ele faz é ir lá no tutorial e ver quem é que jogou bem, quem construiu o jogo, para aprender e começar a partir dali. Aprender desses conselhos do passado é pegar o tutorial da vida e começar de quem viveu bem. Quem viveu bem tinha essas 3 autoridades e valorizava, sobretudo, a autoridade humana, como a mais importante de todas. Que lindo! Nossa, muito lindo. Dentro desse processo, eu até escutei uma vez uma palestra que você falou, tipo, daquele processo de evolução, né? Tipo, uma tecnologia, um computador criado lá em 97, ele não vai simplesmente chegar no Mac agora, né? Explica um pouquinho esse processo que é das leis, né, dos fundamentos herméticos, mas é que eu acho que é tão, tão maravilhoso, porque esse é o ciclo da vida. Se a gente compreende esse processo, isso se adapta em qualquer coisa, em qualquer questão, né? Sim, eu costumava dizer, na época que eu criei esse exemplo, essa época pré-histórica, era um XP que eu tinha em casa. Imagine você, essa geração jovem não sabe nem o que é um XP. Eu dizia, imagine se você que acredita que o acaso é a fonte de todas as transformações positivas, que você não precisa fazer grande coisa para se tornar um ser humano melhor, imagine se eu estivesse descendo a escadaria com um XP e tropeçasse na escada e ele caísse e fosse batendo nos degraus, uma casualidade. Por causa dessa casualidade, as peças se rearranjam lá dentro e chega lá embaixo um micro de ponta, um Apple da vida. Seria, no mínimo, ridículo. Ninguém acreditaria numa coisa dessas, porque isso é óbvio, não é fruto de acaso, isso é fruto de muita inteligência envolvida no processo. Portanto, você não vai sair de um ser rude, um ser totalmente instintivo, um bruto, um bárbaro, para um ser verdadeiramente humanista, capaz de aportar ao mundo, de fazer diferença no mundo, de aportar com valores, virtudes e sabedoria, com o produto do acaso. Se você não empenha aí um esforço muito grande, uma inteligência muito grande, não há acaso que vá sacolejar as peças dentro de você e você saia, por acaso, do outro lado um ser humano melhor. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Aqueles que sobrevivem foram aqueles que não fizeram o esforço necessário, vontade, amor e inteligência, reitero, aplicadas aí com toda a intensidade, para transformar a si próprio de um ser rude num ser humano de verdade. E é o que a humanidade mais necessita, é o que a natureza mais necessita. Mas às vezes pensamos, existe o perigo de destruição das florestas, de extinção de certas espécies animais, isso é um fato, e isso é perigoso. Existe mesmo. Mas não adianta você pensar que você vai resolver o problema só preservando a floresta e esses animais. Isso é condição necessária, mas não suficiente. A primeira coisa que você tem que fazer é preservar o homem na plenitude da condição humana, com valores, virtudes e sabedoria. E aí, como diz o provérbio bíblico, tudo mais será dado por acréscimo. Porque um homem, na plenitude da condição humana, preserva a floresta, preserva mico-leão-dourado, arara azul e o que houver para preservar. Agora, por muito que você faça algo pela natureza, se não preserva a natureza humana, essa próxima geração de barbárie vai destruir tudo o que você levou tanto tempo para preservar muito rapidamente. Porque destruir é sempre muito mais rápido do que construir. Então, o maior perigo de extinção que existe na natureza é o de seres humanos. Eu te desafio, Tati. Eu vou buscar arara azul e você vai buscar um ser humano nessas condições. Não perfeito,
mas caminhando para isso com passos firmes. Não precisa nem ser rápido, mas com passos firmes. Eu te garanto que eu trago umas 3 araras azuis aqui e você vai ter dificuldade de me voltar com o ser humano assim. Você percebe que isso é um perigo ecológico? Isso é uma questão ecológica e nós temos que colocar nossa consciência aí, senão não resolvemos. É como ficar secando uma poça d'água no chão e não corrigir a goteira no teto. Não vai resolver nunca. E eu vejo assim, né, dentro desse processo de evolução que você está falando, tipo, a gente avançou muito tecnologicamente, essas coisas externas que tem a ver com a intelectualidade do fazer. Mas essa questão do ser humano é que realmente a gente tem... até é o tema que nós vamos estar falando no AGE, né, Lucilena, que você vai estar presente com nós no evento falando sobre essa cultura humanística, porque muita gente focou em fazer e nesse ter e nessa realizar as questões externas. Então o avanço tecnológico foi incrível, só que nós temos que resgatar essa essência humana, esses fundamentos, essa base que nos faz essa gentileza, essa sutileza, porque não é os tempos em si, porque lá na época de Jesus Cristo, né, quando ele passou, eu assisti também um vídeo que você fez sobre Gandhi também, que eu me encantei para conhecer um pouco mais a história dele. Foi muito lindo uma palestra que você deu falando sobre ele. Então a gente tem várias épocas, de várias eras, que a gente tem exemplos de seres que praticam essa gentileza e tudo mais. Então é urgente essa busca para resgatar o ser humano como esse protagonista dessa mudança, porque de nada adianta a gente ter tudo isso de tecnologia e tá muitas vezes sofrendo, estressado, ou muitas vezes, como você falou, fazendo para enfeitar, não é de dentro para fora. Eu não estou cultivando, por exemplo, talvez aquela, dentro da ecologia, cuidando das coisas, desde a minha intenção. E aí acaba sendo superficial, e esse é o risco grande que a gente tem, porque a próxima geração é um reflexo dessa geração que está vivendo agora. E aí, qual que é a geração que nós vamos deixar? Né? Com ter, mas sem esse embasamento do ser? Imagine o seguinte, um exemplo que eu costumo dar bastante. Um homem em Roma clássica lá, primeiros séculos da era cristã, conduzindo uma biga. E um homem que hoje conduz um avião a jato, último modelo, o tipo mais moderno que existir. Evoluiu a máquina ou evoluiu o homem? Pode me garantir que aquele cidadão lá atrás, talvez aquele homem especificamente, não fosse mais fraterno, mais empático, mais preocupado com o bem-estar das pessoas que estavam à volta dele, a comunidade dele, porque isso, durante muito tempo em Roma, foi muito forte, né? O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Quem sabe ele não era mais preocupado com a colmeia do que com a abelha, ele, com a sua própria pele. Nós vemos que a máquina evoluiu tremendamente de uma biga para um avião a jato. E o ser humano? E quando a gente tem seres humanos que ficaram lá atrás com máquinas que foram lá na frente, essas máquinas podem ser utilizadas em prejuízo próprio. É como uma faca na mão de uma criança, vai se machucar e vai machucar alguém. Uma faca muito afiada. Então é preferível, como dizia Platão, a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Se nós não temos princípios nem fins, meios muito modernos podem se tornar suicidas e prejudiciais para toda a humanidade. Houve uma época, Tati, na história, onde, por exemplo, Pitágoras tinha uma escola de filosofia, que era chamado Museu Pitagórico. Platão tinha a sua academia, Aristóteles tinha o seu liceu. Mas sabe o que preocupava eles na hora que tinha um candidato que queria entrar? Sabe qual era o vestibular, entre aspas, dessas escolas? Era checar se o cidadão tinha uma base moral sólida e não se ele sabia alguma coisa. Saber, ele aprendia lá dentro. Porque eles não queriam arriscar colocar o conhecimento em mãos de uma pessoa com problemas morais graves. Porque sabia que uma pessoa com problemas morais graves ia usar esse conhecimento como prejuízo para a natureza humana, como prejuízo para a natureza como um todo. Então, eles preferiam que a pessoa não soubesse nada se ela não tivesse moral. Porque o conhecimento capacita e multiplica a potência daquilo que você tem. Se você tem mau caratismo, vai multiplicar a potência do seu mau caratismo. Eles não davam informação para quem não tivesse formação.
Isso é incrível, isso era um vestibular clássico. Eu não estou preocupado com o que você sabe. Se você não sabe nada, eu ensino aqui dentro. Mas vem cá que eu quero ver que tipo de ser humano você é. Que princípios e que fins você tem. Porque depois eu te dou os meios. Você percebe que isso hoje foi totalmente esquecido? Faça um concurso vestibular onde se preocupe em saber o que o garoto já estudou. E não que nível de responsabilidade, de compromisso, que nível de consciência desperta para as necessidades humanas ele tem. Nada, nada, nada. E esse conhecimento não é transmutador, ele é só potencializador. Ou seja, ele é extenso, ele não é intenso. Ele é quantidade, não é qualidade. Então, ele vai potencializar o que você tem. Hoje Vai a gente perceber que vê, o criança... é que nem as redes sociais, né? A própria tecnologia, né? A gente pode estar utilizando para estar trazendo boas informações ou coisas que são coerentes, mas olha quanta coisa negativa, coisas que não tem fundamento, que não tem embasamento. Se tu vai ver, a pessoa não sabe nem direito por que está fazendo isso, porque virou simplesmente um processo autônomo. Então, esse resgate, né? Que eu acredito que a gente, cada um de nós, eu preciso fazer, espelhar isso nos meus filhos, na minha família, na onde eu trabalho. Acho que é esse movimento, né? Que a gente precisa fazer realmente de olhar, poxa, que direção nós estamos indo? A pandemia aí teve uma sensibilização, mas se nós não olharmos e vermos realmente que o que nós estamos vivendo é um problema filosófico, é de direção de sentido de vida, né, Lucilena? Então, eu acredito muito na ferramenta, Lucilena, do empreendedorismo. Eu venho 20 anos trabalhando, claro que com consciências diferentes, porque é um processo, né, que nem você falou ali da Nova Cropped, que vai evoluindo, é o mesmo processo, mas eu acredito muito que o empreendedorismo é uma ferramenta que está aberta a dar esse passo, sabe? Que está aberto a dar esse passo. Na sua totalidade, não, mas é importante que nós transformamos. Só que nem você falou, nós estamos impactando em tudo. Não é um gestor melhor, um colaborador melhor, ou não, um líder melhor. É um ser humano que está trabalhando numa empresa, mas que também é pai, que também é mãe, que também é filho e que tem todo esse dinamismo. Então, nós vamos ter que cuidar do nosso coração humano, né, de trazer esse olhar, que a nossa mente, como você fala muito sobre a caverna de Platão, né? Tipo, a gente está tendo um molde mental que muitas vezes tem lá as informações, uma percepção do mundo que nós podemos mudar, porque isso é mudável. Então eu vejo assim, como humanidade, poxa, nós estamos indo nessa direção. Será que é a direção correta? Onde a gente fica nos dois polos, né, dividindo, não vamos entrar em mérito, mas direita e esquerda, A ou B. Não, como que nós podemos, dentro dos nossos pontos de vista, que são só um ponto de vista dentro do monte de pontos de vista, colaborar, né, crescer juntos, né, como humanidade, porque a pandemia nos mostrou um sinal de que nós não estamos desconectados e que nos afeta em todos os âmbitos, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho, já entrando no assunto que a gente vai ter da palestra, né, que será dia 19 agora de novembro, aqui você vai estar falando sobre a cultura humanística, né, e a era da tecnologia, trazendo esse novo, enfim, é um novo, porque acho que é isso que nós vamos falando. Os ensinamentos, eles são muito antigos. Só que a gente se perdeu desses ensinamentos, porque buscou a superficialidade do conhecimento, na minha percepção, né? E agora é a hora de nós estarmos, trazendo esse elemento de volta dentro da nossa trajetória e entendermos que ninguém vai vir fazer pra gente. Não tem um salvador que vai vir e vai resolver tudo. É cada um de nós um agente transformador, né? Sim, com certeza. Imagine o seguinte, Tati. Uma escada. Nós estamos subindo uma escada da evolução humana. Natureza, inclusive a natureza humana, sobe uma escada para chegar àquele ponto da consciência mais elevada, digna de um ser humano, de realizar aquilo que somos, realizar em plenitude a condição humana. Uma escada, quando você chega ao esgotamento de um patamar, a natureza coloca uma parede diante de você, não é assim? Terminou um degrau, coloca-se uma parede na sua frente, para que você saia da inércia de querer estar sempre na horizontal. Procure uma saída num outro patamar. Mas como nós não queremos mudar, ficamos batendo contra essa parede.
batendo, batendo, nos machucando, machucando o outro, procurando saídas à esquerda, à direita, para trás, e não percebemos que não tem saída, nem esquerda, nem direita, nem para trás. A única saída é para cima e para dentro. É a única saída que nos coloca num outro patamar de consciência. Enquanto não percebermos isso, não saímos. Quando eu falo sobre o Caibalion, você deve conhecer esse exemplo, porque conhece essa palestra. Eu costumo dizer que imagine que duas crianças estão brigando por um ursinho de pelúcia. Elas estão aqui nesse patamar de consciência. Estão ali quase rasgando o pobre do ursinho. Quem é que pode conciliar essa briga? Um pai, que já é uma pessoa madura e que não deseja mais o ursinho. A consciência dele subiu um degrau. Aí ele pode olhar para aquela briga lá embaixo, aquela dualidade lá embaixo e dizer, meninos, parem com isso. Vocês vão acabar rasgando esse ursinho. Aprendam a dividir. Um fica um pouquinho, o outro fica um pouquinho, depois brincam juntos. Por que que ele pode fazer isso? Porque ele subiu um degrau. Está em outro patamar de consciência. Portanto, todos os conflitos e dualidades que estão abaixo dele, ele pode resolver. Agora, digamos que daqui a pouco vem o pai da outra criança e chega para ele e diz, você está dando conselho para o meu filho? Não te autorizei a fazer isso. Quem tem que dar conselho para o meu filho sou eu. Aí começam a brigar nesse patamar. Quem é que pode resolver isso? Um avô, que chega e diz, olha, vocês dois são bobos. Não estão vendo que todos os dois querem o bem das crianças? Ficam de vaidade, de bobagem. Parem com isso, sejam maduros. Por que que o avô pode isso? Porque não está mais almejando a ser o melhor pai da vizinhança. Já passou dessa fase. Amadureceu, sua consciência subiu um degrau. E assim nós vamos subindo. Quando neutralizamos os desejos no patamar. Quando a nossa consciência amadurece, a gente é capaz de conciliar tudo que tem abaixo. Mas se não, o que vai acontecer? Cria o partido do menino da esquerda e o partido do menino da direita. E se odeiam entre si. E cria uma mentalidade de que não há espaço no planeta para nós dois. Você está demais aqui. Ou eu ou você. E toda essa maluquice que a gente inventa, né? Esse planeta é pequeno demais para nós dois. Não existe isso. Não existe ou eu ou você. É eu e você e todo mundo mais que vier. Porque todos somos tão dignos da vida quanto qualquer planta, quanto qualquer animal, quanto qualquer outro ser humano do globo terrestre. Todos temos o mesmo direito à vida, a natureza é inclusiva e busca a unidade. É como se todos nós estivéssemos subindo uma pirâmide. Lá no alto, convergimos para um ponto só, que é a unidade. Cada um por uma face, que é aquele da sua natureza. Uma pirâmide de inúmeras faces, quase que uma face para cada ser humano. Mas quanto mais crescemos, mais convergimos para uma unidade. Se o que você está fazendo está gerando discurso de ódio, sectarismo e exclusão, simples. Isso é sinal de que você está descendo a pirâmide e não subindo. Você percebe que quando você sobe, você está mais unido, não só ao ápice, mas as pessoas que estão subindo também, vai ficando todo mundo mais juntinho, isso é sintoma de que você está subindo. Descendo, vai afastando de todo mundo, excluindo todo mundo, odiando todo mundo, não é assim? Isso é culpa da geometria. Se você não gostar, brigue com ela. Contra fatos, não há argumentos. Eu achei incrível essa explicação aí. Ela tem um... Nossa, fica simples, simples. Outra questão que eu acredito muito, que no mundo corporativo só se levou mais, porque é a nossa base de criação, que é aquela coisa de competir. E eu também ouvi umas falas tuas, né, trazendo a filosofia dentro dessa prática, da importância de cada um entender que não é sobre quem chega primeiro ou quem é o melhor, né? Essa jornada também, se puder falar um pouquinho, que acredito que seja nesse novo cenário que a gente está criando, que eu espero que seja, né, nessa subida de pirâmide, entender, poxa, todo mundo está conectado aí, nós precisamos nos proteger, não é só o culpado, né? Que as organizações ainda têm esse reflexo do foco de penalizar o erro, né? Mas grandes inventores ou pessoas que fizeram e deixaram um legado incrível, eles ousaram errar, por isso que acertaram, né? Esse processo é o fluxo, né? É o fluxo de construção. E que às vezes tem ainda no mundo corporativo. Ainda está ali aquela coisa do medo de errar, que limita o ser humano. E essa disputa também, que eu acho que é fundamental, né? A gente trazer essa consciência aí para esse novo processo.
Com certeza. Benjamin Franklin, com aqueles experimentos dele, com aquelas pipas, seus experimentos de eletricidade, diz que ele fracassou 1000 vezes. Aí as pessoas perguntavam, como é que você aguentou fracassar 1000 vezes? Ele dizia, eu nunca fracassei. Eu tive um sucesso com 1000 tentativas. É isso. Valeu! Senão não existiria Benjamin Franklin. Agora o que você tocou, Tati, perdão, talvez você não esteja consciente, mas é um ponto muito profundo. Está na base de uma série de estruturas que fazem a sociedade não dar certo, humanamente falando. Que é a incapacidade de ganhar junto, você tem que ganhar sobre. Isso. Imagina que você participa de uma maratona e diz para o seu colega de trabalho, ganhei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, Tati. Quantos concorrentes? 1000. Quantos chegaram em primeiro lugar? Todo mundo tirou em primeiro lugar. Ah, não tem graça nenhuma, né? Já era, ainda que você tenha feito a mesma distância, a mesma velocidade, se você ganhou junto com todo mundo, não tem graça. Sabe por quê? A tua vitória tem que ser construída sobre 999 fracassados. Senão não vale a pena, não tem graça. Enquanto nós não aprendemos a ganhar junto, pode jogar fora todos os nossos sonhos humanistas, que a sociedade não vai a lugar nenhum. Não aprender dentro da nossa mente, quando pensar, vou ganhar, imediatamente se pergunte, e se todo mundo ganhar também? Isso tem que te dar o mesmo prazer ou até mais, de preferência mais. Tem que trabalhar com isso como gatilho mental. Olha, vou ganhar esse processo. E se ganhar todo mundo? Como é que vai ficar? Vai ficar melhor. Aprender a ganhar junto. Né? Isso. Por isso, em um determinado momento, que isso inviabiliza. Se todo mundo considera que o seu sucesso é construído sobre o fracasso do outro, não chegaremos a lugar nenhum e não vai haver fórmula mágica que consiga nos tirar desse patamar, desse degrau. Então, hoje eu vejo, às vezes, alguns casos, você já deve ter visto, daquela pessoa que está na Olimpíada, a primeira colocada, sei lá, torce a perna, houve um caso assim. E a segunda colocada, ao invés de disparar na frente, pega ela e vai levando ela e deixa ela passar em primeiro lugar. Eu digo, gente, tem algumas pessoas começando a perceber qual é o grande problema, qual é a grande questão. Tem gente que já está vendo. Tem a filosofia Ubuntu, né? Que ele tem essa consciência. Eu acho, É. E é exatamente isso. Agora também estamos vivendo uma era... Tem grandes desafios dentro de todo o processo. Por isso o evento A Gente Empreende é trazer essa coletividade. Não é sobre competir com a melhor empresa ou eu sou concorrente daquela. Entender que cada uma tem o seu ponto. Se ela cuidar, né? Cuidar do seu jardim, as borboletas vão vir. Não é no sentido mais de ter que ficar naquela ânsia de querer ser a primeira. E sim de estar na jornada de servir melhor. Seja através do seu produto, do seu serviço. E para isso, eu até também escutei uma fala tua que eu achei interessante. Que você fala, tipo... Precisa de entender de gente. A empresa que quer me vender precisa saber que eu gosto é cisne, né? Que você falou até no exemplo lá. Tipo, precisa conhecer. Então, nós temos que... Acho que esse é o grande elo, né? É conhecer a nós e conhecer as pessoas que nós vamos estar solucionando através de um produto, de um serviço. E parar nessa busca incessante de querer dominar o mercado. Eu vejo que isso é cada vez mais... Vai precisar existir essa consciência, né, de entender que cada um pode crescer, esse fomento. E é sobre isso que vai fazer diferença, não é? O sol nasceu para todos. Então, é buscar os seus sonhos e realizar através do seu esforço, da tua força que você coloca e trilhar um caminho. Onde que você quer chegar com isso, né? Com a empresa. Mas nunca sobre o parâmetro da outra, porque acontece a mesma coisa que você falou. Tipo, poxa, eu tenho que crescer ou vencer na base de quantos que vão fracassar. Não. Então, que eu busque a minha prosperidade e desejo melhor para os outros, porque isso é um ecossistema sustentável, né? Sim. E isso é um elemento realmente... Sabe, uma coisa que me comoveu e me tocou foi quando eu fui falar com esse empresário que eu te falei, que eu considero que o trabalho dele não é uma empresa grande, mas eu considero que é um trabalho muito bem feito. Olha, eu preciso de você para poder ensinar alguma dessas mentalidades que você tem, para que outras empresas possam aprender também. Puxa, por definição, o mercado empresarial é competitivo, né? Vou entregar o segredo da mina do tesouro. A resposta dele imediata foi, eu adoraria fazer isso. Falei, opa, tem gente acordando nesse meio. Nossa, que maravilha, eu adoraria, Lúcia, que oportunidade. Imagina, coisa de 20 anos atrás, eu vou entregar aquilo que está fazendo a minha empresa dar certo?
Aí todo mundo dá certo e eu fracasso, eu ganho menos, não era isso? Hoje você chegar para um empresário e te dizer, legal, olha que oportunidade, estou louco para compartilhar. O que está fazendo dar certo na minha empresa para que dê certo para os outros. Você percebe quanto isso é promissor? Sim. Quanto isso dá esperança? E isso realmente tem me dado muita esperança e tem gerado uma simpatia muito grande por esse ramo. Que às vezes a sociedade tem tanto preconceito. Olha, tem um pessoal bom pensando aí dentro. E eu acredito que uma empresa como essa, pequena, média ou grande, que pegue a receita do bolo, vai abrir uma referência para muitos outros. Quem não entrar nessa linha da humanização, inevitavelmente vai ficar para trás. Existe uma frase filosófica que diz que um mundo onde tudo está em movimento, quem não avança, retrocede. Quem quiser ficar lá embaixo, no nhenhenhen, no discurso de ódio e na competição, vai ser superado. Simples assim. Quem quiser entrar no método de colaboração, vai avançar, vai disparar e vai abrir caminhos. Um dia desses, Tati, isso já tem uns 2 meses, eu estava lendo uma pesquisa de paleontólogos, eu adoro esse ramo da ciência, e há muita discussão sobre o Neandertal e o Sapiens. Eles conviveram em conjunto durante muito tempo, né? Só que num determinado momento o Neandertal sumiu, ficou o Sapiens, que somos nós. E o pessoal supunha que era porque o Sapiens era mais inteligente, tinha cérebro maior, usava ferramentas, não sei o que mais. Tudo isso caiu. Tamanho de cérebro não tem nada a ver com inteligência. O Neandertal usava ferramentas também, fazia pintura rupestre, fazia tudo. E aí a última posição dos cientistas, eu fiquei de boca aberta. Sabe qual é? Eles chegaram à conclusão que o Sapiens prevaleceu porque tinha mais capacidade de colaboração do que o Neandertal, minha cara. Pasme. Poxa! Ele tinha mais capacidade de trabalhar em conjunto com um espécime da comunidade que não fosse parente físico dele, pelo bem da comunidade. Ele sabia fazer isso, o Neandertal não. Sabe lá o que significa isso? Nós sobrevivemos porque éramos mais colaborativos. Cadê esse Sapiens que sobreviveu, que prevaleceu? Será que a gente virou, como diz o Dr. Nicoleles, o Homo not so sapiens? Porque está parecendo. Foi a colaboração, minha cara, que nos salvou, que fez com que a gente prevalecesse. Espalha aí a boa nova. Que está dentro do nosso DNA. Eu também acredito muito nisso. Está aqui dentro, a gente é colaborativo. Só a gente precisa começar a olhar para essas questões realmente, enxergar que nem você falou, tipo, olhar, parar de olhar para essas frestinhas que a gente tem aí, né, baseado e olhar um pouco mais a fundo, entender o significado da vida, a existência, o sentido. Tem tantas obras maravilhosas, né, que você mesmo pode estar indicando aqui, que seja essa instrução, muitas palestras tuas dentro né, da Nova Acrópole, e tem também muito conhecimento, porque é isso, é ter uma inspiração. Opa, onde é que eu tô nesse sentido? Poxa, eu tô me sentindo inadequado? Aquela pirâmide ali para mim ficou muito clara. Eu comecei a enxergar ali e ver, opa, aquele empreendedor que talvez cresceu e que ele viu que começou de baixo, que teve um desafio e que ele foi conquistando e ele quer apoiar outras pessoas. Isso é natural, né? Então, eu comecei a entender esse fluxo. Talvez é o passo a mais e ele colaborando com o seu ecossistema, com o associativismo, com as questões que ele vai fazer, ele vai dar outro passo e assim a gente vai evoluindo. Mas o principal, eu gosto de dizer assim, eu gosto muito daquela imagem, tipo, eu dou a mão, né, para alguém que está aí dentro dessa jornada e que está nessa pirâmide um pouquinho acima e abaixo, e assim a gente vai fazendo uma corrente, né? Que Concordo, no fundo fazer o melhor que a gente puder para futuras gerações, porque nós só somos passageiros. E o nosso legado, aquilo que nós vamos deixar. Hoje nós podemos falar de Platão, nós podemos falar de Jesus, nós podemos falar de Gandhi, de grandes seres que trouxeram, através da sua autenticidade, da sua pureza, né? E a prática dos princípios e das leis universais, compreendendo essa ordem da vida, deixaram grandes obras, né? Então, como nós podemos estar praticando isso no nosso dia a dia, seja em qualquer coisa que a gente fazer? Né? Então, acho que esse é o convite, né, para que cada um de nós possa fazer esse movimento, porque é uma coisa contínua. Eu gostaria que, talvez para a gente encerrar ali, você falasse um pouquinho dessa questão do estado de presença, porque às vezes a gente está buscando também, a gente pode se inspirar no conhecimento, mas a importância de você estar nesse estado de presença para
sentir, porque nós temos isso dentro de nós, essa voz interior, né? Que você fala tanto ali a voz do silêncio de Blavatsky, que eu acho que é muito incrível, né? E que também precisa ser levado isso no mundo corporativo, sim. Porque se nós estivermos naquele processo sempre buscando informação e no automatizado de fazer, a gente não vai conseguir realizar essas mudanças. É na percepção, é no sutil, é nos pequenos detalhes, né? Sim, aquilo que Carl Jung dizia, numa expressão muito simples, corpo e mente juntos, sempre. Muito simples e fácil de memorizar, corpo e mente juntos em tudo que você faz. E, sobretudo, eu chamo a atenção, Tati, de uma coisa que eu acho fundamental, que é a identidade. Ou seja, você não ser um escravo daquilo que está na moda. Está na moda polarização, discurso de ódio, exclusão, e você trabalhar com aquilo que você acredita ser verdadeiro e não com o que está na moda. Encontrar-se dentro de si próprio, não ser uma pluma ao vento, um escravo do que todo mundo está pensando, sendo pensado e não pensando. Inteligência vem de intelegere, escolher dentre, interelegere, eleger, escolher dentre. Ou seja, escolher dentre tudo aquilo que o mundo te oferece, qual é a melhor alternativa. Escolher dentre tudo aquilo que o mundo sugere que você seja, quem é realmente você. Ou seja, todo mundo está trabalhando para a competição. Eu trabalho para a colaboração. Por quê? Porque eu escolhi. Todo mundo trabalhando para o discurso de ódio. Eu trabalho para o discurso de fraternidade e de união. Por quê? Porque eu escolhi. Eu não sou um escravo do meio. Ousar fechar os olhos, olhar para os seus pensamentos e perguntar qual deles é realmente meu. Vai perceber que são pouquíssimos. Ousar construir a si próprio dentro daquilo que o mundo sugere que você seja. Moda, às vezes, pode não ser boa conselheira nem quanto aquilo que você veste. Tem umas coisas bem ridículas, às vezes, né? Que dirá quanto aquilo que você pensa e quanto aquilo que você sente. Esquece, não dá para colocar moda nesse campo. Você está entregando a sua vida, está deixando de ser. Então é importante lembrar aquela frase do início: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem, sendo jogados para lá e para cá, pelas modas, pelo coletivo, pela massificação. Primeira coisa, encontre a si próprio dentro de você. Construa a si próprio. Não seja uma mera folha ao vento, que é uma escrava do vento. Seja fruto de si próprio. E escolha as melhores alternativas que você acredita que apontam para uma saída sadia e vertical para a humanidade. Para cima e para dentro, sempre é a verdadeira direção. Nossa, que lindo. Gratidão aí, Lucelena. Na verdade, a gente está fazendo essa live, né? É o esquenta para o nosso evento, a gente empreende, que vai acontecer 19 a 20 de novembro. Né? A Lucelena vai estar falando sobre a cultura humanística, deixar nosso convite, né, Lucelena, para que as pessoas se inscrevam ali online, gratuito. É só deixar lá seu e-mail e se inscrever para participar conosco nesse movimento aí de 2 dias que nós queremos realmente trazer essa consciência. A maior mudança cultural organizacional dos últimos 100 anos está acontecendo. Né? A gente está vivendo essa era tecnológica, mas que nós precisamos resgatar o ser humano. E é essa jornada que nós vamos estar integrando nesses 2 dias, né? Onde a Lucelena vai estar trazendo esse conceito, a gente vai estar falando sobre negócios conscientes, nós vamos estar falando sobre liderança, também nesse aspecto consciente, né? Dessa autogestão, de se liderar e poder, assim, apoiar outras pessoas, né? Liderança consciente e também olhando de uma forma integral a empresa. Nós temos que olhar que a empresa, assim como nós, ela também tem alma, ela tem uma integração. Nós não podemos olhar ela separada, né? Então é trazendo essa integralidade também de uma forma holística, considerando todas as áreas, todas as pessoas. A tecnologia é importante, ela nos apoia a crescer, mas também muito mais essa questão aí do ser humano como principal agente de transformação nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, agradeço muito, né, Lucelena, por você estar aqui com a gente nesse movimento. Muita gente aqui mandando um abraço, dizendo que ama você, olha, tá? Porque é uma pessoa que realmente está contribuindo. Eu digo que é uma das pessoas que eu conheço que mais contribui para esse pensamento correto, vamos dizer, a direção correta, sabe? É muito discernimento é muita clareza, de verdade, assim, do fundo do meu coração. Eu estou muito honrada e feliz de você estar conosco nesse movimento. E sei que isso vai apoiar muito
as empresas, o empreendedorismo, as pessoas que fazerem parte, né? Assim como você já faz em todo lugar que você está. Gratidão aí, gostaria, se tu quiser deixar as suas últimas palavras aí. Não, eu apenas agradeço muito a oportunidade e agradeço a presença das pessoas. Convido para conhecerem o nosso canal no YouTube, não é? Porque lá tem 600 títulos gratuitos. Só você entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole. Tem muita coisa boa que apoia e reforça tudo que eu falei aqui. E desejo a todos um bom evento. Estarei lá com vocês. Vamos conversar sobre muitas outras coisas muito interessantes. Muito obrigada, Tati. Gratidão aí, tudo de bom. Igualmente. Agradecer também a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa live, né? E dizer que sexta-feira tem mais. Nós temos a próxima live, onde a gente vai falar sobre liderança consciente, né? Com o Lendário Paula e também com um empreendedor que está buscando essa trajetória de transformação através do empreendedorismo. Fique com a gente, acesse o agenteempreende.com.br, faça sua inscrição, vamos viver essa jornada juntos, de transformação, de colaboração, porque com certeza juntos nós vamos fazer a diferença. Que cada um se prevaleça dentro desse individual, mas também que some no coletivo. Beijo grande! Tchau!